destina um capítulo do Livro dos Espíritos, na terceira parte, a respeito dessa lei do trabalho. Mas antes de nós adentrarmos algumas questões do Livro dos Espíritos, iniciamos assim perguntando: por que será que nós trabalhamos? Alguns que dizem que nós trabalhamos para pagar as contas. Outros dizem que para poder comer. Outros para ganhar dinheiro. E outros porque mandaram trabalhar. Ou pediram para que eu trabalhe. Por que será que nós, durante a nossa vida, nós trabalhamos? Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, ele dá 3 motivos pelos quais nós trabalhamos. Por necessidade, por gosto e por dever. Necessidade. Todos nós temos necessidade de atender nosso instinto de conservação. Nós precisamos nos alimentar, nos vestir, necessidade de segurança. Todos nós temos essas necessidades. Por gosto, é quando a gente faz trabalho gostando daquilo que faz. E há muitas pessoas que têm esse privilégio de estar trabalhando naquilo que gosta. Mas às vezes, quando nós não estamos trabalhando naquilo que nós gostamos, que nós possamos fazer um esforço por gostar daquilo que a gente faz. E dever é aquilo quando a nossa consciência nos desperta e a gente trabalha por um dever. É como, por exemplo, o trabalho voluntário. Ninguém está obrigando alguém a trabalhar. Mas a nossa consciência demonstra que eu posso utilizar de algumas horas que eu tenho em favor de alguém ou em favor de alguma causa. Então isso é um despertar da consciência. Quando a consciência nos clareia essa oportunidade. Então isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, no item 5. Aí Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta o seguinte: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Será que está na natureza essa lei do trabalho? E os Espíritos respondem: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os seus prazeres. Bom, como assim? A sociedade ou a civilização obriga o homem a trabalhar mais? Porque ele aumenta as necessidades e seus desejos. Há pessoas que dizem, mas antes as pessoas trabalhavam menos. Não tinha energia elétrica, não tinha eletrodomésticos. E se nós formos notar, nós temos uma série de tecnologias hoje em que a civilização faz com que as pessoas trabalhem mais para atender essas necessidades. E aí quanto mais, e não só as necessidades, nós também temos nossos anseios, nossos desejos. Então quanto maior for esses desejos, mais a civilização vai fazer com que nós trabalhemos. Aí Allan Kardec pergunta: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Só as atividades que a gente faz financeiramente para receber alguma coisa? E os Espíritos respondem a Kardec que não. O Espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Essa definição dos Espíritos é incrível. Toda ocupação útil é trabalho. Se eu estiver conversando com alguém que está precisando trocar uma ideia, conversar com alguém é trabalho?
Se é uma ocupação útil, é trabalho. A leitura de um livro é trabalho. Dependendo daquilo que eu estou lendo, se for uma ocupação útil, é trabalho. Há mães, que às vezes consideradas algumas só como dona de casa, dizem, eu gostaria de ter um trabalho fora de casa, né? Porque em casa não estou trabalhando, não demonstra o meu trabalho. Mas as atividades domésticas é uma ocupação útil? É. Cuidar de um filho é trabalho? É. Aliás, muitas mães dizem assim, nossa, meu filho dá tanto trabalho. É uma ocupação. A educação como um todo, olha, é um processo de trabalho. Visitar um enfermo, levar uma palavra de consolo, a divulgação religiosa, todas essas são ocupações úteis. Então, o trabalho não é somente uma atividade remunerada. Tudo em a natureza trabalha. Os animais trabalham de acordo com a inteligência de que dispõem e se limita a cuidarem da própria conservação. Até na natureza, trabalha. As plantas, os animais, mas eles trabalham somente para atender a sua sobrevivência. E o ser humano? Já no homem, o trabalho visa o duplo fim. Além da conservação do corpo, o desenvolvimento da faculdade de pensar, da inteligência e do progresso espiritual. Então nós precisamos trabalhar também para essa conservação do nosso corpo. Mas não é só isso, nós temos que trabalhar para o nosso aprimoramento espiritual. É por isso que daí nós temos que utilizar o nosso tempo para essas atividades também não remuneradas. Desenvolvendo inteligência, estudando, compartilhando, vivenciando. Isso quer dizer não viver somente no nosso mundo, pensando somente em nós, mas uns ajudar os outros. Isso faz parte do nosso progresso espiritual. Porém, há pessoas em que a necessidade ou a vontade de trabalhar precisa ser despertada. Tanto para o trabalho material, quanto para a necessidade de trabalhar para o progresso do espírito. Há quem tente viver na ociosidade material e na ociosidade espiritual. Há pessoas que desejam não fazer nada, nem trabalhando remunerado, e muito menos auxiliando os outros. Será que é possível a gente viver nessa ociosidade material e espiritual? Há quem tente. Por isso tem um texto, é uma história chamada A Conta da Vida. Essa é uma história contada por Nélio Lúcio e transcrita ou psicografada por Chico Xavier. Isso está no livro Alvorada Cristã. E conta-se que quando Levindo completou 21 anos, a mãezinha recebeu-lhe os amigos, festejou a data e solenizou o acontecimento com grande alegria. Vai fazer 21 anos, vai ser de maior, vamos fazer uma grande festa. Mas lá no coração de mãe, essa bondosa senhora ainda estava triste e preocupada, porque o filho até a maioridade não tolerava qualquer disciplina. Vivia ociosemente, desperdiçando tempo e negando-lhe ao trabalho. Aprendera as primeiras letras com muita dificuldade e muita dedicação da sua mãe. E lutava todos os dias contra uma ação digna de trabalho. Recusava bons conselhos e inclinava-se francamente para o desfiladeiro do vício. Mas nessa noite, todavia, a abnegada mãe orou, mais fervorosa, suplicando a Jesus que caminhasse
a elevação moral do seu filho. Confiou ao céu com lágrimas, convencida de que o Mestre Divino lhe ampararia a vida desse jovem. E não é que as orações da devotada mãe foram ouvidas no alto, porque Levindo, logo após ser levado a adormecer pelo sono, ele sonhou que era procurado por um mensageiro espiritual a exibir um largo documento. Intrigado nesse sonho, o rapaz perguntou a esse mensageiro qual a onda dessa visita desse mensageiro. E o emissário olhou nos seus olhos e respondeu: meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito. Venho te trazer então a conta da vida. Enquanto o moço arregalava os olhos de assombro, o mensageiro prosseguia: Levindo, para a sua sobrevivência aqui nesse corpo, já 2.000 aves foram sacrificadas. 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros, 3.000 peixes, 60.000 vidas do reino vegetal foram consumidas para a preservação da sua. Em média calculados, nesses 21 anos, bebeste 3.000 litros de leite. Gastaste 7.000 ovos. Comestes 10.000 frutas. Conta grande, hein? Além disso, aqui não foram relacionados, aqui nessa lista, desses 21 anos, os sacrifícios maternos, os recursos e doações de teu pai, os favores dos amigos e as atenções dos vários benfeitores espirituais que te rodeiam. Em troca disto, o que você fez de útil? Já imaginou se nós tivéssemos esse sonho? Para nós refletirmos? E alguém perguntasse: o que nós fizemos de útil para retribuir tudo aquilo que a vida nos dá? Há pessoas que andam pela vida e dizem: mas Deus não me dá nada. Eu sou tão infeliz, eu não ganho nada. Quantas bênçãos a gente recebe? Quantos espíritos trabalham por nós, juntamente com nós, para que nós possamos estar aqui encarnados? E nisso Levindo levou um susto quando lhe fizeram essa pergunta. E o mensageiro diz a ele o seguinte: produza algo de bom marcando a tua passagem pela terra. Não permitas que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o espírito. Nisso, então, ele acorda, vai ao encontro de sua mãe e diz: mãe, pelo amor de Deus, me arruma algum trabalho. Não posso mais ficar parado. Então há pessoas que precisam, às vezes, ser despertadas dessa necessidade de trabalhar. Tanto o trabalho na vida material mesmo, quanto o trabalho espiritual. Que tipo de despertar às vezes acontece conosco para nós trabalhar para outra realidade? A dor. Quando a dor nos apresenta para nós, é um despertar da nossa consciência para que nós olhemos de outro modo e busquemos trabalhar para o nosso desenvolvimento espiritual. Tem uma reflexão de Joana de Ângeles sobre o trabalho. O título dessa reflexão é Convite ao Trabalho. E Joana de Ângeles começa dizendo o seguinte:
O trabalho é sempre veículo de renovação, processo dignificante, em cujo exercício o homem se eleva, elevando a humanidade com ele. Veículo de renovação. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, e a pessoa diz, olha, eu vou trabalhar para me distrair um pouquinho. Às vezes eu estou hoje não estou bem, amanhã é um novo dia, eu começo a trabalhar, e a vida se renova. Então o trabalho é um veículo de renovação. E ela prossegue dizendo, sejam quais forem tuas possibilidades sociais, econômicas, trabalho, se necessitas armazenar moedas com a finalidade previdenciária, trabalha sem desânimo. Há pessoas que trabalham pensando já na aposentadoria. Não é condenado a pessoa trabalhar, juntar, reservar um pouquinho do seu recurso para um momento lá na frente. Mas o que ela orienta? Então trabalha sem desânimo. Não ficamos reclamando pelo trabalho. Se projetas a aquisição honrosa da paz e do pão, trabalha com competência. Se és independente, trabalha pelo bem comum, convertendo a hora da ociosidade em bênção para os outros. Trabalhando estarás menos vulnerável à agressão dos males ou à leviandade dos maus. O trabalho é mensagem de vida, colocada na direção da criatura para construir a felicidade que todos perseguimos. Quando estamos trabalhando, estamos menos vulneráveis aos males ou à leviandade dos maus. Tem um provérbio muito antigo, né? Que mente vazia é oficina de maus espíritos, podemos dizer. Ou é convite aos maus espíritos. Ou é convite a energias não positivas. E quando estamos trabalhando, a gente não dá entrada, seja no trabalho material, seja no trabalho para o nosso progresso espiritual. Mas qual será o objetivo da nossa reencarnação? Algumas pessoas dizem, ou quando tentam explicar a reencarnação, dizem que é uma viagem para esse plano terrestre. Assim como quando nós desencarnamos ou morremos, como algumas pessoas dizem, nós vamos fazer uma viagem. Bom, quando nós reencarnamos, nós podemos dizer que a reencarnação pode ser considerada uma viagem. Mas não é uma viagem a passeio. Não existe no plano espiritual um ônibus escrito reencarnator. A gente vai chegar aqui na Terra e vai fazer um turismo. Apesar que muitas pessoas defendem a ideia que nós precisamos aproveitar a vida. O que será que é aproveitar a vida? É nós só curtir esse mundo? Já que esse mundo oferece tantas coisas? É uma viagem, mas não é uma viagem a passeio. É uma viagem a trabalho. Há pessoas que vão para outros países ou para outras cidades, vão fazer uma viagem. Mas ela faz uma viagem, às vezes a trabalho. Então, a reencarnação é formulada numa proposta de trabalho, através de um grande aprendizado que a vida nos oferece. Então, quando nós estamos no plano espiritual, nós fazemos uma proposta de trabalho. Se a gente executa mais ou menos dentro dessa proposta, é só vivendo. E aí a vida ensina, o tempo ensina, muitas vezes a conviver numa determinada situação onde exige esforço e dedicação. Muitas vezes a vida prega peças em nós. E é aí que a gente vai ter que usar esforço e dedicação. Esforço e dedicação são ações úteis?
Se sim, então isso também é um trabalho. Como assim? Às vezes eu sou levado a conviver com um vizinho. Poxa vida, mas eu não me dou tão bem com esse vizinho. E eu tenho que fazer um esforço para viver bem. Às vezes é no ambiente de trabalho, às vezes é um colega de aula. São inúmeras as oportunidades de trabalho que a espiritualidade nos oferece. E Allan Kardec vai além, dizendo o seguinte: qual o limite do trabalho? Algumas pessoas podem perguntar se é 2 horas, 3 horas, 5 horas. E os Espíritos respondem: o limite é o das forças. Os Espíritos não dizem para nós, trabalhe somente 6 horas, ou somente 8 horas. Cada um deve trabalhar segundo as suas forças. Agora, se nós invertemos a questão e perguntasse qual o limite do trabalho para a conquista de bens materiais? Será que há um limite de horas de trabalho para a conquista de bens materiais? E temos uma resposta que diz o seguinte: quando este trabalho não prejudique a conquista dos bens espirituais. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 5, Kardec diz o seguinte: Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas o abuso deste em prejuízo das coisas da alma. Então, não é condenável a gente buscar uma melhor vida, uma melhor situação, desde que nós não prejudiquem o lado espiritual. Tem um outro aí que fala sobre a verdadeira propriedade. O homem não possui de seu, senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, desfruta durante a sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o desfruto e não a posse real. Então, tudo aquilo que nós temos que deixar quando nós desencarnamos, aquilo não é nosso. É só um empréstimo. Tem mais uma colocação também. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade. E o homem deles não é senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e mais ou menos inteligente. Então Deus dá a todos, cada um de nós, conforme a nossa capacidade, vamos usando, mas somos usufrutuários, é dado-nos por empréstimo. Nós não vamos levar nada daqui, a não ser aquilo que nós carregamos, adquirimos em virtudes, de qualidades e desenvolvimento. Cristo também falava sobre esse trabalho pelas aquisições, dizendo o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes corroem, onde o ladrão rouba e o fogo queima. Mas formai tesouros do céu, onde o ladrão não rouba, o fogo não queima e a ferrugem não corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Aonde está? Onde nós dissemos que está o nosso tesouro, lá está o nosso coração. Há pessoas que dizem que a maior riqueza é as posses. E às vezes esquecemos das pessoas, da convivência. Às vezes a convivência é o nosso maior bem. E todos nós temos inúmeros exemplos dessas situações. Agora, pessoas com bastante recursos financeiros precisam trabalhar? Sabe que a pessoa que tem bastante dinheiro, ela precisa, tem necessidade de trabalhar? E Allan Kardec faz essa questão aos espíritos. No livro dos Espíritos, na questão 679. Achar-se-á
isento da lei do trabalho, o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Será que a pessoa precisa trabalhar? E olha o que os Espíritos respondem. Do trabalho material, talvez. Ele nem diz que não, diz talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, que também é trabalho. Então, às vezes, do trabalho material, talvez ela não precise mais trabalhar para ganhar dinheiro, para sobreviver. Mas fazer um bom uso desse recurso que ela tem, ajudando as outras pessoas, quer desenvolvendo a inteligência, proporcionando oportunidades de trabalho, ela tem essa obrigação, segundo os Espíritos. Aliás, até para manter, uma pessoa que tem bastante recursos, ela tem que trabalhar para poder manter. Porque se ela não trabalhar para manter, esses recursos se esvaiam. Agora, o que pensar de certas pessoas que dizem o seguinte: se eu ganhar na loteria, eu não mais trabalharei. O dia que eu ficar rico, eu não vou mais trabalhar. Isso é comum as pessoas dizerem: ao dia que eu ficar rico, eu não quero mais trabalhar. Talvez de falarem isso, é por isso que não ficamos ricos. Porque Deus quer que nós trabalhemos. Né? Se nós estamos no plano espiritual, a espiritualidade diz para nós que nós viemos para trabalhar. E nós já somos premiados com essa oportunidade que é a reencarnação. Que oportunidade! Quantos espíritos estão no plano espiritual esperando essa oportunidade? Então, é como se nós disséssemos, já gastamos a sorte. Não adianta apostar mais nisso. Imagine que todos os dias alguém depositasse em nossa conta 1.440. Será que nós vamos ficar contentes? Todos os dias, nós fôssemos lá no banco, tem um depósito de 1.440. Só que tem um detalhe. Junto com esse depósito já vem um contrato dizendo: nós temos que gastar esse valor. Não é possível acumular o que sobrar desse valor para outro dia. Será que isso existe? Um depósito na nossa conta em que nós não podemos acumular para outro dia, nós temos que gastar, bem ou mal, nós temos que gastar. Acredite, todos os dias Deus deposita para nós 1.440 minutos. E não é possível acumular esses minutos por dia. Vivendo bem ou mal, nós vamos gastar esses 1.440. Quer dormindo, quer assistindo, quer lendo, trabalhando. Então todos nós temos essa riqueza, que é o tempo. Por isso eu trouxe aqui também, para refletindo nessa oportunidade que é o tempo, ou cada dia que nos aparece, tem uma canção, que é uma canção, ela é infantil, é usada para evangelização, mas a letra dela é muito legal. Para nós compartilhar. Acho que está assim só. Construindo com sua mente, consumindo com o coração.
dia, com tantas horas, estão tantos momentos, tanto para viver. Construindo com sua mente e com seu coração. A paz e a fraternidade virão. O que é construir com a mente? Construir com o coração. Tudo aquilo que a gente faz, nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Isso não é trabalho? Pensar no bem, agir no bem, ter uma ação útil. E essa é uma oportunidade muito boa. Tem uma canção chamada Anjos. Quando nós não tem nenhum defeito, quando nós não tem uma virtude, precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades pra fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Yes. Tem uma canção que nos demonstra que todos nós temos essa capacidade de trabalhar. E, aliás, não é para nós julgarmos uns aos outros. Eu sou melhor ou menos melhor que o nosso semelhante. Todos nós temos defeitos. E nós só precisamos, então, um ajudar o outro para nós vencer esse lado rude. Porque um dia, nesse progresso espiritual, todos nós um dia seremos anjos. Mas que para isso é preciso nós trabalhar. Então, para nós, no nosso encerramento, para nós fazer algumas considerações ainda sobre o trabalho. Então, o trabalho é uma lei natural. E todos nós temos a necessidade de trabalhar. Por trabalho deve-se entender, então, toda ocupação útil. Não devemos somente trabalhar para atender às necessidades materiais do corpo físico, mas também trabalhar para atender às necessidades espirituais, o nosso aprimoramento espiritual, o aprimoramento moral, né? Que é o objetivo da nossa reencarnação. Conquista dos tesouros do céu. E em relação à nossa vida terrena, Jesus vai mais além dizendo, se a gente tiver alguma dúvida sobre quanto nós devemos trabalhar ou por que nós devemos trabalhar, Jesus traz uma grande reflexão numa frase, dizendo o seguinte: procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e o restante nos será dado por acréscimo. Eu agradeço a atenção de todos.